gostaríamos que a senhora se apresentasse e falasse sobre a sua formação, do seu ingresso na Faculdade de Ciências, né, na Unesp, quais os cargos que a senhora desempenhou. Eu sou Ana Maria Lombardi da IBEM, né? E a minha formação, né, que me proporcionou estar na Unesp, né, vem desde o ensino médio, quando eu optei por fazer o antigo curso normal, né, que preparava professores à época para ensinar nos primeiros anos, né, do então ensino fundamental. E terminando essa formação de nível médio, já ficou muito claro para mim que o meu caminho seria mesmo educação, né? E eu gostaria já de início fazer uma consideração que para tudo que nós temos que conversar aqui é muito importante, né? Durante os 3 anos do ensino médio, que então eu tinha meus 15, 16, 17 anos, né? Eu fui aluna em Araçatuba da professora Adriana Chaves, tá? E graças a ela houve assim um incentivo muito grande que eu saísse daquela cidade, porque à época lá não tínhamos o ensino superior, para que eu pudesse continuar os estudos. Aí vim para Bauru, né? E aqui cursei na antiga USP, né? Universidade do Sagrado Coração, agora tem outro nome, mas eu acostumei a falar USP. Então eu vim para fazer pedagogia, cursar pedagogia, né? Cursei a pedagogia e já durante o curso de pedagogia eu já fui me envolvendo com a sala de aula, né? Substituição de professor, né? Estágios, e tudo isso foi agregando, né? Uma caminhada que vai nos ensinando muito, né? Que ninguém está pronto só porque se formou, né? Aí é que começa praticamente. E aí eu, à época, eu fiz uma habilitação em orientação educacional, estagiei no Colégio São José, aqui em Bauru, e houve a coincidência de que a pessoa que fazia esse trabalho no colégio mudou-se daqui de Bauru e me foi proposto assumir o trabalho, né? Então, do estágio eu já continuei no trabalho, né? E lá fiquei uns 3 ou 4 anos por aí. E consequentemente, eu fui convidada para lecionar na antiga USC, né, onde eu fiz a faculdade, a disciplina de Princípios e Métodos de Orientação Educacional, né? Então, eu atuava como orientadora no colégio, lecionava disciplinas da área de formação do professor, né? E eu já disse que atuava como orientadora, né? Atuava como orientadora, lecionava disciplinas da formação pedagógica para os alunos do antigo curso normal, né? E aí eu fui convidada pela USC para lecionar no curso de pedagogia a disciplina sobre a qual eu tinha toda uma vivência lá no colégio, que era Princípios e Métodos de Orientação Educacional. Então isso me deu uma oportunidade muito grande de me aprimorar na questão teórica e prática. Lá para as tantas, abre um concurso no Senac, eles precisavam de um orientador educacional, né? Tive a alegria de ser selecionada, trabalhei, aí precisei deixar os trabalhos que fazia, porque lá era tempo integral, eu trabalhei quase 10 anos no Senac como orientadora educacional, depois teve uma mudança de nomenclatura,
que no momento aqui não cabe especificar. E eu decidi sair por duas razões, né? Uma de ordem familiar e outra, eu diria, por compromisso com valores, tá? De ordem familiar, porque nós tivemos a alegria de ter 5 filhos, né? E quando nasceu o quarto, né, eu entendi que eu não daria mais contas adequadamente de fazer tudo que eu tinha que fazer no Senac e ainda cuidar de 4 crianças. Fazer o meu papel de mãe insubstituível, né? E aí eu decidi deixar o Senac. Não foi fácil, mas deixei naquele momento porque eu entendia que como educadora eu tinha um sério compromisso com os filhos, né? Mas tive o cuidado de nunca parar de trabalhar, diminuí bastante, mas continuei dando aulas, né? Aí foi quando eu fui para umas aulas, bem poucas, na rede pública estadual, aqui em Bauru, né? Lecionei um bom tempo no Cristino Cabral, por exemplo, no curso de formação de professores também. Mas eu quero voltar a dizer qual é o segundo motivo pelo qual eu deixei o Senac também naquele momento. Porque nós estávamos vivendo, ali no início da década de 70, todo o processo de implantação de uma nova concepção de educação, tendo em vista já os encaminhamentos oriundos do golpe de 64, né? E tudo que era dimensão formadora passa a não ser formadora no sentido de, sabe, de valores, de compromisso social. Tudo isso ganhou um segundo, terceiro, quarto plano e nós passamos a ter que produzir metas, meta, quantidade. Aí a valorização era muito em cima da quantidade. E aí eu entendi que a minha opção pela educação não podia ficar reduzida a isso. Então esse também foi um motivo pelo qual eu saí, que por sinal está registrado no meu memorial, tá? E enquanto estava na rede pública estadual, voltei a dar umas aulas também na Universidade do Sagrado Coração. Ali naquele momento que já era quase final da década de 80, eu vou fazer o mestrado, né, cursar o mestrado na área de administração da educação, né? Logo que terminei o mestrado, prestei também um concurso na rede pública estadual para a direção de escola, primeiro para professor 1, depois para a direção de escola. Cheguei a assumir direção de escola por uns 2 ou 3 anos. Trabalhei aqui em Vanglória, que é um distrito de Pederneiras, depois fui transferida para Tibiriçá, né? E quando tudo isso estava acontecendo, abre um concurso na Unesp, né? Aí eu vim fazer o concurso para uma disciplina que é didática e prática de ensino, para o curso de psicologia, né? E foi naquele momento a minha chance de vir para a Unesp. Aí deixei para trás tudo mais e vim para a Unesp. Mas é bom registrar que eu tive uma passagenzinha rápida por aqui no tempo da fundação, quando a professora Terezinha Sintra lecionava princípios e métodos de orientação educacional no curso de psicologia, isso lá para 1983, 84. E ela foi trabalhar na equipe de assessoria do prefeito Tugan Gerami, que era um professor da Unesp, né? Eu vim substituí-la, tá? E depois, por uma questão familiar, de um problema de um acidente na família, eu precisei cuidar disso, eu precisei deixar a fundação. E deixei com muita tristeza, né? E então, quando eu soube que
passou à Universidade de Bauru, né? E depois passou à Unesp, eu pensava, poxa, perdi a minha grande chance, né? E aí aparece um concurso e cá estou eu, né? Na Unesp. Entrei em junho de 1992, né? Aposentei em 2003 e eu costumo dizer com muita alegria que já estamos em 2025 e até hoje eu não perdi os contatos e inclusive possibilidade de ações esparsas aqui na Unesp, o que muito me alegra. Professora, quais os cargos que a senhora desempenhou na sua carreira na Unesp? Na Unesp, inicialmente como professor mesmo, né? E tive uma oportunidade muito interessante, porque o Departamento de Educação, lá na época da década de 90, não tinha um curso. Então, a equipe de professores do Departamento de Educação atendia os diversos cursos que existiam na Unesp por conta das licenciaturas, né? E até havia uma modificação, uma troca de professores muito grande. Ora dava aula num curso, ora dava no outro. E eu considero um privilégio, sabe? Todo o tempo que eu permaneci na Unesp, eu lecionei no curso de psicologia, a prática de ensino, né? Então isso foi muito bom, porque eu pude realmente construir um processo de formação que inclusive foi conteúdo para minha tese de doutorado, né? Que já estando na Unesp, eu cursei o doutorado e elegi como tema a questão da prática de ensino. Nos conte um pouco, descreva um pouco como é que era a instituição, a Unesp, desde que a senhora entrou até a sua saída. Que interessante. A nossa Unesp hoje aqui, né, é fruto, né, de uma história, né, que começa lá com um grupo da cidade de Bauru, né, que resolve instituir a antiga Fundação Educacional de Bauru. Então, a nossa Unesp de hoje, ela nasce de uma iniciativa da comunidade, né? E ela se estrutura para a época de forma grandiosa, ela sempre foi uma referência para Bauru e região, né? Até que se transforma em universidade, né? E daí para a Unesp foi um pequeno salto, né? Porque havia uma história que dava lastro, né? Para que a instituição pudesse abraçar a experiência da Unesp, né? E isso foi maravilhoso para a instituição, para Bauru, para a região, porque hoje nós temos aqui pessoas das mais diferentes localidades e estados, inclusive, né? Pode nos contar um fato marcante ocorrido nesse período? Um fato curioso? Alguma coisa que a senhora gostaria de relatar que foi interessante, marcante? Bom, existe algo que realmente eu me dediquei, eu cuidei com muito carinho e valeu a pena, né? Com todo respeito às circunstâncias da época, logo que eu comecei a lecionar no curso de psicologia, em 1992, eu percebia que a questão pedagógica, a questão da educação, não tinha grande destaque, acho que nem pequeno destaque. Era algo assim que eu percebia que os alunos meio que
Cursavam porque se não cursassem não fechava o currículo para a formatura, né? Mas eu não via uma valorização da dimensão da educação, da dimensão do educador no desenvolvimento profissional do psicólogo, né? Então, isto para mim foi fundamental, foi marcante, porque eu procurei, desde o início do meu trabalho na psicologia, mostrar aos alunos que a questão da educação é muito maior do que simplesmente dar aula de didática, dar aula de metodologia de ensino, né? É uma coisa muito maior, né? E mostrando a eles que a própria natureza do trabalho do psicólogo é altamente educativo, formador, seja na clínica, seja na organização, seja na comunidade. A dimensão educacional da presença e da contribuição do psicólogo tem a ver com isso. Claro que aí ele vai cuidar de algumas especificidades muito próprias do seu ramo de conhecimento e de ciência, mas jamais poderia-se admitir que todo esse processo pudesse acontecer sem o devido conhecimento e valorização da educação. Então, a minha preocupação inicial nas aulas de prática de ensino nunca foi exclusivamente dizer vocês têm que aprender essa disciplina porque vocês poderão dar aulas de psicologia no ensino médio. Eu mostrava essa educação num universo muito mais amplo. E uma das possibilidades poderia ser, né? E esse processo de desvendar, de valorizar a dimensão da educação na formação do psicólogo, eu creio que realmente modificou a dinâmica, sabe, de formação desses alunos. E eu penso que existem provas que eu poderia dizer, né? Por exemplo, o número de ex-alunos que foram para pós-graduação na área de educação, né? Claro que sempre aliada a uma questão da psicologia, né? Trabalhos brilhantes em educação feito por esses ex-alunos nossos. E então, realmente, eles descobriram o valor da educação, sabe? E um fato muito interessante, né, que dá para contar, é que a época em que eu trabalhava a prática de ensino com eles, a rede pública estadual recebe uma nova proposta curricular para o ensino de psicologia na rede pública. E eu não via nada disso acontecendo na rede pública. Então, me lembro que fiz uma visita à então Diretoria Estadual de Ensino, mais ou menos esse era o nome, e perguntei a eles, cadê a proposta nova do ensino de psicologia? Como que vocês estão implantando esse processo? E descobri que os volumes estavam ainda arquivados num armário há mais de ano. E sabe o que fizemos? Eu trouxe a proposta, dividi pelos grupos de alunos, cada grupo de aluno da psicologia se aprofundou numa das temáticas das aulas da proposta curricular, e enquanto atividade da prática de ensino, eles deveriam desenvolver um curso de 30 horas, na qual eles aprofundassem o conhecimento da proposta curricular. E sabe quem foram os alunos do curso, dos nossos alunos de graduação? Os professores da escola pública estadual, que já eram formados e trabalhavam há muito tempo.
E os nossos alunos foram brilhantes. Foi de uma aceitação e de um elogio incrível. E eu quero dizer que eu não estou elogiando o meu trabalho, porque aí o que aconteceu? Dependendo da temática a ser trabalhada com essa proposta, nós tínhamos que buscar num dos professores especialistas lá do departamento de psicologia, que tinha no primeiro semestre, segundo semestre, por exemplo, desenvolvido tal disciplina. Ah, essa é a disciplina que vai fundamentar essa temática. Aí este professor vinha e colaborava conosco no preparo dos alunos, na revisão do conteúdo, no que eles precisassem. Então eu digo, foi uma conquista de todos nós, né? Do departamento inteiro de psicologia, não exclusivamente da prática de ensino. E os alunos cada vez mais apaixonados pela educação. O que a senhora apontaria como mais marcante na sua trajetória profissional? Eu creio que o mais marcante é realmente eu estar, até hoje, depois de mais de 20 anos de aposentadoria, né? Não tenho problema de contar a minha idade, tá? Hoje, com 75 anos, eu continuo apaixonada pela educação, né? E continuo atuando em educação. E não resta dúvida que as experiências mais significativas e também as mais do cotidiano que eu vivi aqui na Unesp me prepararam para hoje eu estar desenvolvendo os trabalhos que desenvolvo, né? Então é um processo interminável. Então eu diria assim que, digo mesmo, a educação do ponto de vista profissional e mesmo de sentido de vida é a educação. Tá? A senhora contou uma experiência com os alunos na questão da formação pedagógica. Né? É uma formação pedagógica. Sim. Né? Então a gente gostaria que a senhora nos contasse a respeito desse curso e que depois a gente sabe que houve todo um envolvimento de outras pessoas e que culminou até na formação de um núcleo. Então, a gente gostaria que a senhora contasse essa história. Essa história é lindíssima, apaixonante, né? E fico muito feliz de estar hoje aqui gravando nesse ambiente, né? Que é a prova viva de que esse trabalho ele veio para ficar, né? Embora eu lecionasse no curso de psicologia, o meu departamento sempre foi o departamento de educação, né? Vou fazer uma ponte importante, retomando lá a história de Araçatuba, né? Que depois de, não sei fazer as contas agora, mas acho que pelo menos depois de uns 20 anos, quando eu chego na Unesp, eu encontro aqui a minha professora do ensino médio, que era a Adriana Chaves. Ela era professora do departamento de psicologia. Então nós nos reencontramos e a partir dali começamos juntas a desenvolver muitas ações de formação na questão principalmente pedagógica. Né? Aí é uma infinidade de ações, não só em Bauru, como em cidades da região, que talvez não caiba nesse momento contar. Então nós retomamos o nosso contato, começamos do ponto de vista profissional, né, a caminhar juntas. Isto é uma referência do que significa trabalhar em educação, né? É você preparar alguém com quem você depois convive como profissional, depois por alguma razão você sai de cena e esse teu ex-aluno continua.
né? E posso dizer, assim como aconteceu entre a Adriana e eu, aconteceu depois entre eu e a Alessandra, né, Lopes, porque a Alessandra foi minha aluna na graduação e depois também assumiu a presidência, né, posterior a mim, de toda essa organização que eu vou comentar, né? Então veja aí a importância do papel formador, né? A história começou assim, professor Brás Barreto, que foi diretor da FC, se eu cometer algum erro de data, me perdoem, mas se eu não estou enganada, o último ano de gestão dele seria 2004. E tanto eu como a professora Adriana nos aposentamos em outubro de 2003. E nós havíamos ajudado o professor Brás e todo o seu grupo a pensar o plano de gestão dele. E neste plano de gestão nós colocamos que deveria ser feito um investimento na formação pedagógica dos professores da universidade, né? E um dia o Brás nos chama, a mim e a Adriana, e diz assim: olha, falta só um ano para terminar a minha gestão e nós ainda não demos conta dessa meta. E eu queria saber se vocês assumem. E em seguida ele já disse assim, com um detalhe: vocês acabaram de se aposentar e não têm dinheiro. Naquele momento não precisávamos de dinheiro, porque a gente tinha muita paixão pelo que fazia, né? Então nós assumimos o pedido dele, que começou com a proposta de um curso de formação pedagógica para professores do ensino de ciências. Isto foi divulgado e quando foi, nós preparamos tudo isso no primeiro semestre de 2004, aí no segundo semestre de 2004 o curso aconteceu, de agosto a dezembro, era, se não me engano, toda quarta-feira, 4 horas de manhã, né? E foi uma experiência muito feliz, porque todos os participantes eram professores, mestres e doutores de uma determinada especialidade, de áreas de conhecimento diferentes, porque na questão pedagógica existem aspectos comuns à ação do professor que independe da ciência com a qual ele trabalha, embora a gente possa depois descer à especificidade pedagógica de cada área, né? E nós tivemos, se eu não me engano, não sei se eram 23 ou 25 professores dos mais diversos departamentos que participaram desse curso. Tudo foi muito bem, a avaliação foi excelente por parte deles. Inclusive, eles nos solicitaram se poderíamos dar um segundo curso no próximo semestre. E aí essa história começou a circular no campus, e aí um outro grupo solicitou que nós então, aqueles que não se inscreveram na primeira oportunidade, também pediam uma oportunidade. Enquanto estávamos nessa história toda, a professora Sheila assume a reitoria da Unesp, fica sabendo da existência desse trabalho aqui em Bauru e ela vem fazer uma visita, né? Veio fazer a visita e depois que tudo foi explicado a ela, ela disse assim, esse trabalho é original, né? Ele é realmente algo muito necessário e ele vai se transformar num programa de formação da pró-reitoria de graduação para toda a Unesp, né? Aí essa equipe precisou crescer e aí nós tivemos, para pensar os primeiros projetos, né? Primeiro como programa de formação da reitoria, né?
mais tarde é que passa a se chamar núcleo, né? E então aí agregou-se um grupo espetacular de colegas, né? Eu tenho receio de citar e esquecer alguém, mas pelo menos devo dizer, professora Maria da Glória Minguili, professora Miriam Foreste, né? Professora Adriana Chaves, né? E comigo também na equipe, professora Andréia, professora Beth, Andréia da informática, né? E a Beth da física, né? Gente, isso foi só o professor Misael, sim, do nosso departamento, inclusive, né? Exatamente. E aí essa experiência, ela começa a crescer para o estado inteiro. Aí nós tivemos a ideia de que Bauru não teria como administrar toda essa formação no estado de São Paulo inteiro. Então nós criamos os pequenos grupos representativos dessa ação nos campos, né? E aí nós éramos aqui, digamos, uma sede central, e em cada campus nós tínhamos uma comissão responsável. E aí as coisas começaram a se multiplicar, né? E se transformaram no núcleo de estudos e práticas pedagógicas por vários anos. E aí eu também respondo para você uma coisa que você perguntou lá no começo, que eu já tinha esquecido, né? Então, que funções eu ocupei aqui, né? Além de professora de graduação, eu presidi o núcleo de estudos e práticas pedagógicas depois da professora Adriana, né? E até tem um fato interessante, porque no período da professora Adriana, que foi até 2008, como presidente, né? Depois ela continuou até o falecimento trabalhando, né? Mas no período que ela assumiu formalmente a presidência, eu estava trabalhando na Secretaria Municipal de Educação do município. E eu dizia para a Adriana, não dá, aqui a demanda é muito grande, não tem como. Não, Ana, não importa, o que der para você fazer, nem que for pouca coisa, esteja conosco. E realmente, quando terminou o mandato, novamente do professor Tuga, da Unesp, né? No início de 2009, que já tinha terminado lá o mandato, aí eu assumi a presidência, né? E a Adriana, né, com uma excelente educadora, o que ela fez? Ela foi me preparando, né? Quando eu não podia, ela me preparou, e depois eu assumi, e depois a Alessandra, e assim vamos, né? Fora essas atividades, eu também coordenei por uma gestão o programa de pós-graduação no ensino de ciências. E aí eu devo fazer uma referência muito importante de agradecimento mesmo ao professor Roberto Nardi, né, que até hoje dá a vida por esse programa, né? E o Nardi foi o meu vice e me ajudou muito a dar conta de uma empreitada dessa, né, de coordenar um programa de pós-graduação. E fora isso a gente fez muitas coisas, mas aí eu nunca tive muito cargo, sabe? Eu transitava muito para todo lado. Me lembro de trabalhar com o professor Caneu, da psicologia, num projeto de estágios supervisionados. Fizemos uma vez um trabalho, olha que interessante, de formação pedagógica para policiais da 4ª BPM aqui, da Polícia Militar. Eles é um grupo de mais de 20 policiais que eram responsáveis por desenvolver educação para o trânsito. E qual era o problema? De trânsito eles sabiam tudo, legislação, etc. Agora, como é que eu ensino isso para as pessoas? Essa era a dificuldade deles, naturalmente. Então,
Com uma estagiária do curso de psicologia, nós assumimos esse trabalho, desenvolvemos um curso de 60 horas para esses policiais, e depois eles foram divididos em pequenas equipes para pensar um projeto de educação para o trânsito, para as crianças da educação infantil, que eles criaram, olha, policiais, eles criaram um teatro de fantoche, porque um deles era muito ligado ao teatro, né? Depois, um curso que atendesse à demanda de alunos do ensino fundamental, de primeira, quarta, quinta série, depois de sexta, sétima, oitava, que já era ali o adolescente, do ensino médio, inclusive um projeto de educação do trânsito para empresários. Então eles fizeram esses diferentes programas, né? Aí cada pequena equipe ficou especializada mais num segmento que eles deveriam trabalhar. E depois de um bom tempo de trabalho, nós fizemos uma pesquisa com mais de 2.000 alunos que passaram por esses programas e, no caso de crianças menores, com os seus pais, né? E o resultado que nós tivemos da pesquisa é o quanto esse programa modificou o comportamento das pessoas em relação ao trânsito. E muito interessante, ouvimos muito depoimento de pais que diziam assim: depois que meu filho fez este curso, nunca mais deu para eu passar no vermelho, virar na rua errada, porque eu era advertido pelo meu filho. Que lindo, né? Veja o papel da educação em tudo quanto é área, né? E aí fizemos muitos projetos. Acho que é importante dizer também de uma coisa que talvez não, com certeza, foi dando consistência a essa equipe destas pessoas que eu já citei, para depois chegarmos no NEP, né? Depois mudou de nome, mas vou ficar aqui no NEP. A Unesp, aqui de Bauru, a UFC, fez um convênio, certa vez, com a Secretaria de Estado da Educação, que precisava de universidades para desenvolver um programa de formação que não era especificamente só pedagógico, mas era também de focar temáticas da especificidade do professor, né? Se ele era professor de educação infantil, se ele era professor de ciências, matemática, português e assim por diante. E nós fomos uma das universidades, né, Unesp, e um dos poucos campos da Unesp que assumimos esse trabalho. Para resumir, nós desenvolvemos, esse trabalho era desenvolvido por escola, e quando ia acontecer esse trabalho, que cada módulo era de 30 horas, que significava, em termos de período integral, de 3 a 4 dias, em que todas as escolas públicas paravam, os professores iam para suas escolas e para lá iam os professores da Unesp, né, para desenvolver o trabalho com eles. E nós fizemos algo também nem sempre muito valorizado à época, que era o seguinte: todos que trabalham na escola são responsáveis pela educação que aqui acontece. Então, formação pedagógica, é claro que ela tem uma especificidade para o professor, mas desde o diretor até a merendeira, até o zelador, todas as categorias profissionais da escola têm que ter consciência da questão da educação. Então, nesses cursos de módulos de 30 horas, nós reuníamos toda a equipe profissional da escola, sentava desde o diretor até o servente, e o curso acontecia. Para cada tipo de curso, nós escrevemos um caderno
E aí nesse caderno entra mais um volume grande de professores nossos. Desculpem, mas vou me lembrar da Sônia Silveira, da Biologia, a professora que foi diretora da FC, da Matemática, a Lídia, né? Professora Lídia. Desculpe, eram muitos os professores, né? Ela não estava aqui essa época. E então essa equipe precisou crescer, né? Porque só na área de responsabilidade da Diretoria Regional de Ensino de Bauru, que aí pega Bauru e cidades da região, nós desenvolvemos 4 módulos, isso demorou 2 anos, um em cada semestre, para 6.000 professores, tá? E aí nós tivemos para atender toda essa demanda, e principalmente porque o módulo 1, 2 e 4, eles eram uma temática comum para todos, mas o módulo 3, aí reunia diferente os professores. Em vez de eles serem reunidos pela escola, eles eram reunidos pela área de formação. Então, no módulo 3, nós tínhamos grupos, e aí misturou as escolas, né, de cada área do conhecimento. Grupo de ciências, grupo de história, grupo de daquilo, e para cada um desses foi feito um caderno. E para fazer esse caderno e para desenvolver esse programa, nós chegamos a ter 100, uma média de 100 professores, cada um deles assumindo pequenos grupos de 30 nas escolas, sabe? Então, um trabalho imenso. E se não bastasse, a notícia da qualidade do trabalho que a Unesp de Bauru desenvolvia acabou circulando e fomos chamados em várias cidades para desenvolver esses cursos. Aí era um pouco diferente, tinha cidade que queria os 4 módulos, tinha uma outra que queria só o primeiro e não sei qual, aí variava, mas nós íamos. E nessa segunda etapa desse trabalho, porque os 6.000 professores fizeram 4 módulos, né? Então, 24.000 professores, né? Mas para atender esses pedidos mais isolados, que chegamos de ir a Tupã, Itapeva, Cafelândia, olha, andamos esse estado, né? Araçatuba, me lembro, Guararapes, né? Nós atendemos nesse processo 14.000 professores. E o que é muito importante, a equipe de educação coordenando um trabalho, tendo como educadores nessa equipe professores nossos aqui de todas as áreas do conhecimento. Então isso, inclusive, criou uma dinâmica de relacionamento entre os departamentos muito bonita, muito preciosa. Porque se a gente não toma cuidado, fica cada um no seu cantinho, no seu departamento, né? E esse trabalho congregou muito. Aí ainda precisamos lançar mão de alunos da pós-graduação, porque a demanda era muito grande e já não tinha mais professor para atender. Aí alunos de pós-graduação tiveram essa experiência também, né? Então eu quis falar dessa experiência porque eu entendo que essa experiência e outras similares que nós fizemos por Agudos, Lençóis, Macatuba, enfim, Lins, isso foi preparando o corpo docente da Unesp de Bauru para realmente criar o NEP, esse programa de formação que está aqui. Que hoje se chama CENEP. Não, nem CENEP não chama mais, né? Agora já tem um outro... CEDEP hoje, né? Me desculpem, mas agora realmente
eu já não estou acompanhando, né, de E o perto. CEDEP hoje é da reitoria, né? Da coordenadoria, né? Aí acho que é uma coisa que vocês precisam explicar depois, né? O quanto isso cresceu, se organizou enquanto uma estrutura, né, hoje capitaneada pela reitoria. Isso é muito importante, porque a reitoria reconheceu esse trabalho, chamou para si, inclusive para poder dar estrutura, né, condições de atender, e hoje ele está em todos os campos da Unesp, né, e tendo ainda, por uma série de razões, né, e também por uma razão histórica, digamos assim, uma subsede em Bauru, né, na qual é preciso fazer uma referência à nossa secretária, né, Célia Gavaldão, né, Célia Gavaldão, que apaixonadamente carrega essa experiência com muito gosto e colabora com um nível de qualidade profissional, no bom sentido, invejável. Professora, pela sua experiência na UFC, entre o que se planejava fazer e o que foi feito, houve uma diferença muito grande, para melhor ou para pior? E como que a senhora explicaria isso? A partir do convite do professor Braz, né, que naquele momento chama 2 professoras para dar um curso para um grupo aqui da Unesp, só de Bauru, e isto ao longo dos anos se transforma em tudo que é NEP, CENEP, CEDEP hoje, foi um ganho extraordinário, né? E com muito gosto. Eu quero deixar dito aqui que, se não me engano, em 2011, eu e a professora Alessandra Lopes estivemos num seminário na USP, em São Paulo, que eles, tendo notícia desse tipo de trabalho nosso, queriam conhecê-lo. Então, nos convidaram para fazer toda uma apresentação, o que era esse NEP da Unesp de Bauru, né, e da reitoria já, né? E, ao mesmo tempo, eles convidaram uma representação, não só da Unesp, mas da USP, Unicamp e mais uma faculdade de São Paulo, que eu sinto não... É por aí, não vou lembrar, desculpe, mas acho que vocês podiam completar isso depois. Então chamaram porque eles tiveram notícias que também nas demais instituições existia algum trabalho. E foi assim, uma grande surpresa até para mim e a Alessandra naquele espaço, né? Ter sido reconhecido por todos os presentes das 4 universidades que a melhor proposta apresentada tinha sido a nossa, né? E até eles achavam que nós, para dar conta de um trabalho desse, fomos designados somente para esse trabalho. Eles diziam, mas vocês não fazem mais nada, né? Imagina, a gente dava aula, a gente fazia pesquisa, a gente fazia gestão, fazia... Haja fôlego e paixão, né? Bom, professora, gostaria de deixar uma mensagem final ou acrescentar mais alguma informação? Olha, eu tenho certeza que a hora que eu sair daqui, eu vou pensar assim, eu esqueci de falar isso, mais aquilo, mais aquilo. Se eu sentir que eu esqueci muita coisa, eu até posso solicitar para emendar um pouco mais, né? Mas se eu atendi a expectativa de vocês, pelo menos em parte, já fico feliz, né? Agora, a mensagem final que eu deixaria, que nesse último ano principalmente, me impactou muito, e eu devo dizer que isto, a semana passada,
me impactou mais ainda quando, com o falecimento do Papa Francisco, né, eu gostaria de dizer que toda a grandeza dessa estrutura de uma universidade estadual paulista, assim como de todas as demais que temos, né, não se esqueça nunca, jamais, e amplie o seu compromisso com aqueles que menos possibilidades sociais, econômicas têm de poder usufruir desse nível de formação e de cultura que é um direito sagrado de todo cidadão, né? Há pouco tempo eu dei uma entrevista em função de uma outra atividade minha na cidade e também me perguntaram ao final, né, que frase a senhora quer deixar? E eu deixei a frase que eu quero deixar aqui também, que os últimos sejam os primeiros.